Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Vamos lá. Lembra do tempo em que o pessoal costumava chamar o Bolsonaro de genocida? Pois é. Hoje uma cena viralizou nos jornais e nas redes sociais em que alguém gravou uma conversa do Ricardo Nunes, o candidato a prefeito lá da cidade de São Paulo. E aí, durante a conversa, um interlocutor falou: e o Bolsonaro? Bolsonaro é genocida. O Ricardo Nunes deu uma resposta que merece ser ouvida. Escuta só. E fez o acordo da dívida com o São Paulo. Nós deixamos de pagar 280 milhões. O cara é genocida, pô. Ué, mas que mandou a vacina e que não faltou nada pra ninguém? Mandou 4 bilhões só pra cidade de São Paulo, na época da pandemia. Faltou nada. É verdade, tem que falar, né? Não é isso? Teve desemprego aí? Na época, as pessoas, as empresas que não mandassem embora, ainda pagavam um valor para quem mantesse as pessoas no emprego, entendeu? Ali teve uma visão, um olhar para manter o emprego das pessoas. Suspendeu as dívidas das empresas, quer dizer, teve todas as ações concretas para ajudar as pessoas a manter ela no emprego. E a verdade tem que falar. Se a pessoa, se ele fizessem agora do Rio Grande do Sul, que o Bolsonaro fez na época da pandemia, o Rio Grande do Sul estaria socorrido lá as pessoas. Que não vai ter agora o emprego, porque as empresas todas alagadas, a pessoa vai ficar desempregada, não está produzindo os alimentos. Olha que situação. Então precisa ter uma ação forte dessa, não é isso? Cara é genocida. Vamos lá, você ainda vê que a mentalidade dos caras é tão absurda que no final o cara ainda fala: mas o cara é genocida. Você viu? Sabe o que eu penso? Assim, eu devo ser um dos caras que falam aqui na internet que mais levam porrada, porque geralmente é assim. Ou você é da bolha do Lula, ou você é da turma do Bolsonaro. E aí, quando você tem críticas, você é atacado. Quando você elogia um lado, você é criticado pelo outro. Quando você elogia o outro, você é criticado pelo outro. Eu, não sendo bolsonarista, que eu não sou do tipo que vai em manifestação do Bolsonaro, eu não sou, vocês sabem disso. Eu nunca menti para vocês e até acho que é uma questão moral eu não mentir para vocês. Por quê? Porque vocês vão ver eu aqui querendo surfar na onda, com medinho de levar pancada, mas vocês vão ver minhas críticas que eu fiz, inclusive durante a pandemia. Mas cá entre nós, vamos admitir, Bolsonaro foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. A gente tem que admitir isso. Entregou o Brasil em superávit, cortou gastos com a máquina pública, que eu abomino essa máquina, esse cabide de empregos. Então o cara foi bom, mas o cara errou também em muitas coisas. Se não tivesse errado, estava na presidência até hoje. Mas não posso criticar. E aí, o Ricardo Nunes aqui, de certa forma, ele esfregou na cara desse, sei lá quem foi esse maluco aí. Mas o Bolsonaro é genocida. Tá chamando o Lula agora de genocida por causa da dengue, meu amigo? O mesmo que chama o Bolsonaro? Tá chamando o Lula por causa do Rio Grande do Sul? Porque é uma vergonha o que o Lula tá fazendo no Rio Grande do Sul. Mostrou uma incompetência como líder, como gestor ímpar. E eu garanto para vocês uma coisa: se fosse o Lula durante a pandemia, meu amigo, era catastrófica o resultado que teria acontecido. Só que ninguém ia saber. Iam falar que era melhor. Por quê? Porque a imprensa não ia fazer o que fez com o Bolsonaro. Então, não, eu não sou bolsonarista. Sim, eu acho o Bolsonaro um dos melhores presidentes que já teve, mas acho que poderia ter errado menos, acertado mais, principalmente nas suas falas, principalmente em algumas atitudes, como quando liberaram o Lula para concorrer. Deveria ter acertado em algumas atitudes, como quando impediram o Ramagem de ser
nomeado por ele. Então teve muitas situações que o Bolsonaro, sim, poderia ter acertado mais, tá? E eu critico. Por que eu critico? Porque eu quero um país melhor. O meu país é o Brasil. Não é o Bolsonaro e não é o Lula. É o Brasil. Na balança entre Bolsonaro e Brasil, o Brasil está acima do Bolsonaro de longe. Então, eu vou ter críticas ao Bolsonaro quando a minha defesa é o Brasil. Entenderam? E aqui o Ricardo Nunes mostrou que foi uma narrativa tosca, essa narrativa da pandemia. Eu fiz críticas em algumas posturas do Bolsonaro, principalmente por não ter mantido a calma, por falas dele que foram bobas, mas que o Bolsonaro teve uma postura muito mais séria, segurou a economia, o Brasil não afundou durante a pandemia. Agora você imagina, o Lula, só num pedaço do Brasil, é que está sofrendo os impactos, que é o Rio Grande do Sul. Já não vai dar conta de segurar. Imagina se fosse generalizado no mundo todo, igual foi a pandemia. Graças a Deus que nós não estamos passando por isso, né? Então, verdade seja dita, vocês sabem que eu tenho um modo sincerão, vocês estão enjoados de me conhecer já, tá? Vamos lá. Por falar no Bolsonaro, falando na figura, eis que a figura aparece e faz uma crítica aqui do Lula, né? Pois é, o Estadão critica o governo Lula por usar tragédias do Rio Grande do Sul para intimidar os adversários. O amor, quem poderia imaginar? Um povo sem liberdade para expor os seus problemas por imposição do Estado já não é mais uma hipótese. É um fato lamentável e digno da extrema esquerda brasileira. Aos idiotas que alegam não existir comunismo no Brasil, a sua porta será a próxima a ser batida. Eu estou lembrando de um ministro do Supremo Tribunal Federal que ridicularizou e até ironizou quem acredita no comunismo no Brasil. Vocês lembram quem é? Dá para me lembrar o nome dele aí que eu não vou nem falar. Coloca no comentário, tá? Pois é, e eu concordo com o Bolsonaro. Lula é porque não tem a chance. O Brasil não é aquele Brasil que o Lula imaginava de antes. É um Brasil diferente. É um Brasil que ainda tem rede social. É um Brasil que ainda pensa. É um Brasil que tem empresários. É um Brasil que tem um agronegócio. É um Brasil que tem influenciadores. É um Brasil que tem um povo pensante que hoje sabe quem são os ministros da Suprema Corte e está pouco se lixando para quem são os 11 escolhidos da seleção brasileira. É um Brasil que critica a vinda da Madonna aqui. Antigamente, brasileiro era tratado igual um bobo de circo, né? Igual um miquinho do zoológico. Chegava aqueles estrangeiros aqui no Brasil, falavam as piores asneiras, falavam as piores besteiras. A Globo vinha e puxava saco dos estrangeiros e os brasileiros, igual o menino foca lá, batendo palma para os estrangeiros. Acabou. Hoje o brasileiro sente orgulho desse país. Eu conheço outros países e falo uma coisa para vocês. Igual o nosso Brasil não tem. Não tem. Nós podemos ter os nossos problemas e nós temos muitos. Nós podemos ter as nossas, dificuldades e temos muitas. Mas o Brasil é o Brasil, gente. Vocês não têm noção do quanto o coração inflama e bate pelo Brasil quando você está fora do país. É simples assim. Então, entendam o seguinte: o Brasil é um país grande demais. O Brasil é um país que não é dominado tão fácil assim. Muitas pessoas perguntaram, mas o risco do Brasil virar uma Venezuela? Cá entre nós, já estão tentando fazer isso. Só que o povo do Brasil já viu a tristeza que é nos nossos vizinhos. E não vai deixar isso acontecer, não. Não vai ser fácil para ninguém, absolutamente ninguém, dominar o Brasil e instaurar uma ditadura no Brasil, porque o povo não deixa. Pois é, foram inventar esse negócio de democracia, não foi? Pois é, o povo gostou. E o povo quer sim democracia no Brasil. Todo poder emana do povo, então deixa o povo reclamar do Estado, tá? E quem diria, né? O Brasil, o povo do Brasil cansou do Lula. Gostei demais dessa matéria do antagonista. O Brasil que cansou de Lula. Eu já estou cansado do Lula. E você?
Fala para mim. Eu tenho a prerrogativa, a liberdade de expressão, the freedom of speech, de chegar até você e falar: eu cansei do Lula? Eu posso falar isso? Ou vão me perseguir? Pois é, porque eu cansei do Lula. Quando eu olho o quão, sabe, deplorável está esse governo, e muitas pessoas têm medo de falar, tem pessoas que têm medo de ser criticado pela bolha, igual está acontecendo com o Whindersson. Vocês sabiam que o Whindersson Nunes mandou milhares de reais para ajudar o Rio Grande do Sul, está mandando drones para ajudar o Rio Grande do Sul, mas criticou a Janja, e aí estão cancelando o Whindersson Nunes. Olha o quanto essa gente é porca, é tosca. O cara merece ser parabenizado. Eu parabenizo o Whindersson Nunes. Ah, mas o cara é de esquerda. Dane-se. O cara tá fazendo o que um brasileiro de verdade tem que fazer. Principalmente o fato de ele ter criticado a Janja, eu também gostei demais. Vamos ser sinceros, tá? Mas é isso. O Brasil saiu a última pesquisa agora, dizendo que 55% dos brasileiros consideram que o petista não merece mais uma chance como presidente em 2026. Conversa fiada. 90% dos brasileiros já pensam assim. Depois do Rio Grande do Sul, então, é fácil de você entender. Eu assisti um vídeo essa semana de comédia. E aí o cara perguntou: você sabe a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Você sabe? Não? Então coloca aí, se você sabe a diferença, me fala. Se você não sabe, eu te explico. O psicólogo é aquele cara que vai tratar quem achava que o Lula ia ser um bom presidente. Esse cara tá com problemas psicológicos, né? E o psiquiatra? O psiquiatra vai tratar quem ainda acha que o Lula é um bom presidente. Ou seja, esse cara já é um caso perdido. É só na base do remédio mesmo. Essa é a piada, triste piada que reflete a realidade brasileira. O Brasil cansou do Lula. Cansou do Lula. E vão surgir nomes? Vão. Outra matéria do antagonista. O Brasil mal conhece Ronaldo Caiado. Verdade. Governadores de direita, cogitados como herdeiros eleitorais de Jair Bolsonaro, ainda são praticamente desconhecidos do eleitorado nacional, aponta a pesquisa Genial Quest. O Ronaldo Caiado é 100% conhecido no estado de Goiás. Será que o povo do Rio Grande do Sul sabe o que é o Ronaldo Caiado? Sabe porque eu falo aqui no nosso canal, mas não tem noção de quem é o cara. O Zema. Pois é, será que o pessoal do Piauí sabe quem é o Zema? O pessoal de direita do Piauí sabe quem é o Zema efetivamente? Ou uma ou outra matéria esparsa? Então é óbvio que hoje o único que ainda tem um potencial para alcançar é o Tarcísio. Por quê? Porque São Paulo é a vitrine do Brasil. Então, até que saia um pleito eleitoral e tenha um candidato sendo Bolsonaro, que eu já falei para vocês, a estratégia do PL para anistiar o Bolsonaro. Sendo Bolsonaro, todo mundo já sabe quem é. E ganha. Ganha do Lula fácil. Vocês sabem que ganha. Se for limpo, ganha do Lula. Ou Tarcísio, se o Bolsonaro apontar o dedo. Caiado, se o Bolsonaro apontar o dedo. Ratinho, se o Bolsonaro apontar o dedo. Tudo é uma questão do Bolsonaro apontar o dedo. Nenhum candidato, vai ter chance nessas eleições sem o apoio do Bolsonaro. Bolsonaro é o maior líder político do Brasil. Você goste do Bolsonaro ou não goste do Bolsonaro, ele é o maior líder político de oposição a Lula do Brasil. Então, um candidato, e vocês vão ver agora, o Ricardo Nunes lavar o Boulos. É o reflexo de que o Brasil é de direita. Só tentaram mascarar falando que a esquerda tem força, mas não tem. O Brasil é conservador, o Brasil é de direita e todo mundo sabe disso. E sobre a questão do autoritarismo, sobre a questão de judiciário ajudando o governo, isso é verdade ou é ilusão da cabeça bolsonarista? Pois é, até a mídia já caiu a ficha, até a mídia já sabe hoje
que tem excesso grande demais do judiciário e que o judiciário atuou politicamente, tanto no TSE quanto no STF. Você quer um exemplo disso? Essa matéria do Estadão que eu trago para você. Eleita presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia iniciará o seu mandato em junho, com um desafio. Qual é o desafio? Reencontrar o equilíbrio perdido na defesa da democracia e do processo eleitoral. Opa! Qual que é o desafio dela? Vamos repetir? Reencontrar o equilíbrio perdido na defesa da democracia e do processo eleitoral. Pensa comigo. Se uma coisa precisa ser reencontrada, é porque ela está perdida. Se está perdido, é porque nós não temos equilíbrio na defesa da democracia. Pois é, nós não temos isso. Nós não temos. Sobre o discurso de defender a democracia, eles degolaram a democracia. Sou eu que estou falando, não, meu filho. É o Estadão. É o Estadão. Aquela imprensa que odiava o Bolsonaro, que detestava o Bolsonaro, hoje está começando a entender que detesta mais o Lula do que o Bolsonaro. Está começando a entender que está virando alvo de processos na justiça. Está começando a entender que a liberdade de imprensa já não é mais a mesma. Firmeza, sem arbítrio. Além dos objetivos constitucionais atribuídos ao Tribunal Superior Eleitoral, já nada triviais, espera-se da ministra Carmen Lúcia uma necessária correção da rota no padrão adotado pelo ministro Alexandre de Moraes. Saiu fora da rota. Qual era a rota? A democracia. O Estadão está dizendo que o Alexandre de Moraes saiu da democracia. Sou eu que estou dizendo? Não, meu pequeno gafanhoto. Quem está falando é o Estadão. E ponto. Não tem mais o que falar. Então, o resultado final é que a democracia brasileira foi violada. Simples assim. Sob qual argumento? De defender a democracia. Pois é, nós tínhamos liberdade de expressão no governo Bolsonaro. Nós tínhamos menos corrupção no governo Bolsonaro. Saiu o governo Bolsonaro. O Lula pacificou alguma coisa? Não. Ele precisa do discurso do nós contra eles. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o governo Lula acabar com a direita e a direita falar, tá bom, vai lá, deixa a esquerda tomar conta. Nós não vamos esquentar com isso não. Quem é de direita sai do Brasil, deixa a esquerda aí. Eu garanto para você que em pouco tempo a esquerda entra em colapso. Em pouco tempo, a esquerda não vai ter mais o que falar, porque vai começar a escancarar os desastres. Como, por exemplo, a galera da esquerda já está fazendo greve contra o presidente da esquerda deles, o Lula. Eles vão entrar em colapso, porque não dá para ajudar todo mundo, não dá para soltar a teta do governo para todo mundo, se a galera da direita for embora. Não é? Então, o Lula precisa ter a esquerda e a direita, porque a direita sustenta o sistema. E o governo precisa atacar a direita que sustenta o sistema para poder se manter no poder. Se a direita vai embora, o Brasil vai falir. Segundo ponto, se a esquerda resolver falar, não, vamos todo mundo para Cuba, deixa o Brasil com a direita. Em pouco tempo, o Brasil não precisa de discurso, vamos impedir os comunistas. Em pouco tempo, o Brasil vai estar investindo mais e mais e mais, gerando mais emprego, e ninguém vai lembrar da esquerda. Aí que a esquerda não se cria aqui. Então, a direita não precisa do nós contra eles. A esquerda é quem precisa disso. Pronto, falei. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigado. Quem quiser voltar, daqui a pouquinho, 9 horas, estou aqui de volta com vocês com mais conteúdo. Fechado? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.